Oi, boa noite, gente. Um grande prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Henrique Rodrigues. Quero agradecer à Editora Record por esse convite para participar dessa quarentena literária, que tem apresentado uma programação bem variada, bem bacana nesses dias. Vamos fazer bater um papo bem informal. Quem já me conhece sabe que eu não tenho formalidade nenhuma e eu estou aqui para gente conversar, né? Vocês sabem que tem a opção aí de mandar pergunta. Eu vou falar um pouco da minha trajetória como escritor e vou falar um pouco dos meus livros. Depois a gente vai batendo papo. Vocês mandem perguntas e a gente vai tendo mediação, perguntas ou comentários. Eu gosto mais de conversar do que de palestrar. Então não pense que eu vou aqui dar uma aula ou algo parecido, mas eu estou aqui também para aprender com vocês, especialmente se tiver professores aí assistindo. Professores que, vale dizer, são os profissionais mais importantes, né? Eu acho que os profissionais mais bacanas que a gente tem na sociedade brasileira. Eu sou escritor, meu nome é Henrique Rodrigues, eu moro em Jacarepaguá, tenho 44 anos. Eu hoje trabalho no SESC, Serviço Social do Comércio, na coordenação de projetos de circulação literária, de formação de leitores. Então, eu fico geralmente circulando nesse meio literário geral. E eu tenho meu trabalho como escritor, que é a minha vocação, por assim dizer, né? Aquele meu chamamento, né? A vida me chamou para essa atividade, que, enfim, por sorte ou algumas situações da vida, eu consegui chegar realizar isso que foi um sonho de infância. Então, vou para essa parte mais biográfica, eu vou voltar um pouquinho no tempo. Quem já me assistiu falando, enfim, vai ouvir a mesma história, né? Porque a minha história é a mesma. Mas é o seguinte, eu venho de uma família bem pobre de Seropédica, aqui no Rio de Janeiro. Quando meus pais se separaram, eu tinha 10 anos e a gente se mudou para Pavuna e fui estudar numa escola pública, o CIEP lá em Irajá, né? E aí já tem um marco de leitura na minha existência, que foi quando tive acesso a... Isso eu estou falando de 1986. 1986, o CIEP era o grande projeto de educação do Rio de Janeiro. Então, eu tive acesso a muitos livros, uma ótima educação, e assim consegui encontrar as condições para um novo letramento, por assim dizer. Eu adorava aquela biblioteca, adorava toda aquela estrutura, e depois porque não tinha muito livro, não tinha livro na minha casa, como é normal, né, ainda é uma realidade na vida brasileira. Na casa dos pobres, em geral, as pessoas mais pobres, não há livro, não existe ainda uma valorização do livro como um bem cultural que precisa fazer parte da vida das pessoas. Infelizmente, essa é uma das nossas missões, e eu digo todos nós, né, meus colegas de profissão, vocês que estão aí assistindo, a gente tem uma lacuna histórica muito séria para resolver, né? Que a ideia de que livros são bens culturais fundamentais para a vida brasileira. Livro precisa estar na cesta básica do brasileiro, né? Enquanto a gente não colocar isso em prática, porque acho que todo mundo acha legal, né? Todo mundo concorda, livro é ótimo, livro é positivo, mas na hora de investir mesmo, transformar isso em política pública, isso não acontece. Então, a gente precisa reforçar e fazer a nossa parte, né? Acho que os países mais
prósperos, eles não leem mais porque são mais prósperos, eles são mais prósperos porque leem mais, né? Então, a gente precisa entender que existe uma relação de causa e efeito nisso. Mas, continuando, depois de Irajá, eu fui estudar em outro CIEP, na Praça Seca, o CIEP Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade, e foi uma experiência também muito bacana. Aliás, poeta de onde que eu adoro e de onde eu tirei o título dessa nossa fala de hoje, né? A literatura como salvação do mundo caduco. Aquele verso do poema Mãos Dadas, não serei o poeta de um mundo caduco também, não cantarei o mundo futuro, e por aí vai. Drummond é um poeta que ainda me diz muito, eu acho que ele é muito, muito atual. E também foi uma grande experiência. Nesse CIEP lá da Praça Seca, eu tive uma experiência também muito bacana, e eu lembro que aos 13 anos, eu ganhei um concurso de frases na escola pública, e eu disse pela primeira vez, eu quero ser escritor. Quando crescer, quero ser escritor. Lembro bem disso, até porque foi um motivo de riso generalizado, né? Um garoto pobre dizer que quer ser escritor, isso não é uma coisa para ser levada a sério, é como dizer, eu quero ser o primeiro astronauta a chegar em Marte, as pessoas dizem, tá bom, você vai sim. Então, ninguém leva isso a sério, mas foi um marcador tão forte para mim que eu tenho até hoje, aqui no meu computador, a plaquinha, eu não sei se a câmera vai conseguir mostrar, que aqui tem até o ano, aqui, ó, 89. Esse aqui é o meu amuleto literário, é um pedacinho de madeira em que está escrito primeiro lugar, concurso de frases Henrique 89. Isso me acompanha a vida inteira, porque é como se naquele concurso de frases da escola tivesse jogado uma isca do sonho lá na frente e esperei que a vida fosse, enfim, fazer algo que permitisse isso. E me mantive essa ideia. O tempo foi passando, depois eu comecei a trabalhar. Como muita gente sabe, eu trabalhei no McDonald's, eu comecei a trabalhar com 15 anos lá, e aí já veio uma outra fase em que a literatura teve uma outra fase interessante, porque eu comecei a gostar muito de poesia e de rap e tal, e aí eu fazia uma coisa que era, eu tinha uma facilidade para decorar poemas, eu decorava os poemas e chegava para as meninas e dizia, olha, eu vou escrever um poema para você, posso escrever um poema para você? Elas diziam, pode. E aí eu escrevia num papel, no guardanapo, aquele soneto do Vinícius de Moraes, aquele poema do Drummond, do Bandeira, eu dizia que eu que tinha feito. Então eu entregava assim, olha, acabei de fazer para você. Então, com isso, eu ficava roubando esses poemas desses grandes poetas e tentava arrumar namorada. Enfim, tinha uma taxa de sucesso de uns 30%, assim, mas era um recurso que eu usava. A gente adolescente se vira como pode. Mas um determinado período, assim, eu gostava, enfim, ia fazendo essas coisas e tal. Bom, eu preciso aprender a escrever os meus poemas. Não existia oficina literária, principalmente para um garoto de Jacarepaguá, enfim, não havia ninguém que pudesse me dar uma orientação. Daí veio a ideia de fazer a faculdade. Que também ninguém da minha família tinha feito faculdade, ainda se dizia que era uma coisa para rico, não era para gente, ainda tinha essa ideia, não é? Dizia-se que para pobre a única saída é ser militar, era uma ideia ainda reflexo da ditadura, né? A gente vê como é que essas ondas, né, como voltam aí. Então, mas não, eu queria algo que abrisse a minha mente. Então, alguns colegas do McDonald's estavam lá com seus 17 anos, assim, fazendo o vestibular e tal. Eu fiz o vestibular da UERJ para letras e passei. E aí foi uma coisa maravilhosa.
porque, enfim, entrar na faculdade, eu não sabia o que ia acontecer na minha vida, mas eu sabia que era uma coisa legal, que era uma coisa muito boa. E, de fato, foi um divisor de águas. Eu entrei na UERJ em 1994, num período muito interessante, e, e lá eu tive acesso a ótimos professores, a ótimos colegas, que são meus amigos até hoje, vários deles. A gente se reencontra. E, tive acesso a oficinas literárias também. A UERJ tinha um programa chamado Escritor Visitante. Então, para vocês verem, eu fui aluno do nosso querido Antônio Torres, que é o meu padrinho literário até hoje, também autor da Editora Record. Ele foi meu professor de oficina literária, o melhor professor de oficina que eu tive até hoje. Eu fui aluno do Ferreira Goulart, eu fui aluno do Sérgio Santana, né, o escritor que nos deixou agora recentemente, vítima do coronavírus. Então, esse caldo inteiro, esse ambiente inteiro, me foi muito favorável para que eu mergulhasse na ideia de fato, conseguir encontrar aquelas ferramentas necessárias para ser escritor. Porque, assim, hoje as pessoas que querem escrever vão fazer oficinas online, vão fazer muita coisa, tem uma série de serviços, mas isso lá pelos anos 90, assim, não existia muito. Assim, ser escritor, ser um novo escritor, era algo muito esquisito, né? Não havia uma porta de entrada para a literatura. Então, era ainda um desejo abstrato. E nessa época eu trabalhava numa videolocadora, que eu costumo dizer assim, eu já trabalhei em um monte de lugar, já tive vários empregos, mas eu posso dizer com toda tranquilidade, o emprego mais divertido, mais legal que eu tive na vida foi ser balconista de videolocadora. Foram todo todo período que eu tive fazendo a faculdade, eu trabalhava na videolocadora. Então isso me trouxe também uma fonte de outras narrativas, de filmes, de games, que isso tudo vinha como se eu fosse uma esponja de ideias, de narrativas, de coisas poéticas, de relação com o mundo pop. Isso me abriu bastante a cuca. Então, enfim, fui seguindo a vida. Depois emendei numa especialização em jornalismo cultural na UERJ também, onde eu aprendi até a escrever outras coisas, que era, por exemplo, resenha crítica de livros. Eu depois comecei até a escrever resenhas de livros para a Tribuna da Imprensa, Jornal do Brasil, Globo. Eu fazia resenhas de livros para esses lugares. Isso também foi sendo foi bem bacana. Assim, foi um período, uma experiência muito boa. E aí foi aparecendo, a gente fez um livro na UERJ, uma publicação caseira, eu e os meus amigos. Durante a faculdade, a gente fazia um fanzine literário, né? Não sei quem é mais novo, você ainda entende, me desculpa se eu tô usando termos de coisas que já acabaram, né? Tipo videolocadora, né? Coisas que não existem mais, mas a gente fazia um fanzine literário e distribuía para os colegas. Então isso também foi uma experiência muito bacana de entender que é preciso também cultivar os seus leitores, né? Isso é uma coisa que eu falo para jovens escritores também. Os leitores são como um jardim que a gente precisa cultivar e cuidar deles. Isso é uma coisa que eu também aprendi com o meu mestre Antônio Torres, que ele faz isso muito bem. É preciso cultivar os nossos leitores. Então, a gente fazia isso, foi muito bacana. Lançamos o nosso livro de poesia, muito legal. E aí eu continuei, depois emendei no mestrado na PUC, fiz até um intercâmbio nos Estados Unidos, né, dentro desse mestrado. Isso aí já foi até na época do 11 de setembro. Né? Eu estava lá nos Estados Unidos na época do 11 de setembro, né? Eu tinha chegado lá há pouco tempo, foi aquela coisa toda. Mas, enfim, foi tudo acontecendo. Depois, aí, nesse meio tempo, eu comecei a trabalhar como professor.
comecei né, a dar aulas e tal, depois comecei a trabalhar nessa área em que eu atuo até hoje, que é nessa gestão de projetos educacionais, culturais, literários, e eu não saí muito disso. Mudei de emprego algumas vezes, mas não saí muito dessa área. Quando foi lá por 2005, 2004, 2005, aconteceu uma coisa nesses anos 2000, que depois, se alguém quiser conversar um pouco mais, perguntar mais sobre isso, que é o seguinte: no início dos anos 2000, houve o fenômeno dos blogs. Era uma coisa nova, né? A internet começava a se popularizar e todos os jovens que gostavam de escrever abriam seus blogs e escreviam suas coisas e começavam a trocar. Então, foi uma nova fase muito interessante que toda uma geração de vários de escritores, colegas meus, que hoje estão no seu auge literário, para citar Marcelo Moutinho, que é autor da Record também, a gente começou a publicar blogs, os textos nos blogs, e esses blogs começaram a chamar a atenção de algumas editoras e alguns escritores começaram a ser chamados pelas editoras para publicar os seus livros. E eu estava nesse bolo, né? A gente era muito legal, a gente tinha os nossos blogs, a gente lia, comentava os textos dos outros, isso antes das redes sociais, antes até do Orkut. O Orkut veio até um pouco depois. Mas numa situação em 2005, lá o meu trabalho, lá no SESC, eles me pediram um livro, na verdade, me pediram um poema para mandar para as mães, no Dia das Mães. Eu escrevi um poema, mandei lá para o pessoal do RH, lá para eles mandarem para as mães, mas eu aproveitei e mandei para todas as mulheres da minha lista também. As mulheres são mães ou têm mães, enfim, mandei para todos. O poema circulou, foi parar na Luciana Vilas Boas, que era então editora da Record, e isso foi legal, porque aí eu esbarrei com ela numa situação de trabalho. Eu lembro até a Bienal do Livro de 2005, e ela falou que tinha lido o poema, adorou, e me esticou a mão e disse: eu quero publicar um livro de poema seu. Aí, uau, né? Aquela coisa, gente, um livro meu de poesia. E aí saiu o meu primeiro livro, minha estreia literária, que foi A Musa Diluída, né, pela editora Record. Eu gosto muito desse livro, a capa reflete um pouco, deixa eu coisar aqui para não ficar refletindo, mas é porque a ideia da capa é isso mesmo, o projeto gráfico é muito legal, como se a capa fosse de água também, e foi muito bacana. Foi aí mais uma nova fase na minha vida, muito legal. Publiquei meu primeiro livro, virei escritor. Enfim, aquele menino que lá aos 13 anos disse: eu quero ser escritor, aos 30, enfim, conseguiu realizar o seu sonho, publicar o seu livro numa editora bacana, né, numa editora legal, no maior grupo editorial da América Latina, a editora Record, muito feliz. E daí para frente fui publicando outros livros, seja na Record, seja em outras editoras. Meu último livro, vou fazer um merchandise aqui de um livro de outra editora, mas eu acabei de lançar esse ano, que é Rua do Escritor, que são crônicas sobre leitura, e reuni esses textos que tratam da experiência dos livros, né, na minha vida, nesses últimos anos. E na Record eu publiquei um livro que muita gente conhece, muitos professores, tem professor do município do Rio assistindo, vocês vão reconhecer esse livro, que é essa antologia chamada Como Se Não Houvesse Amanhã. São 20 contos inspirados nas canções da Legião Urbana,
Eu adorei fazer esse livro, acho que como trabalho coletivo foi o livro que mais me deu felicidade até hoje de fazer. Cada autor pegou a sua música preferida da Legião Urbana e escreveu um conto. E foi muito legal, porque todos os autores são apaixonados pela Legião Urbana, eu mesmo também fiz um ali. É, e é um livro que circula bastante, até porque as pessoas adoram Legião Urbana também, então é muito legal para trabalhar em sala. Depois, na esteira desse livro, o pessoal cobrou uma continuação com mais músicas da Legião Urbana. Eu falei, não, vamos mudar de banda. E a gente foi para uma outra banda um pouquinho conhecida também, quase um pouquinho conhecida, que é os Beatles, né? A gente fez essa antologia chamada O Livro Branco, também com 20 contos inspirados nas canções dos Beatles. Cada autor pegou a sua música preferida dos Fab Four e fez um conto. E isso foi também uma experiência muito bacana, porque é aquele tipo de coisa em que todo mundo entra no projeto muito apaixonado. E eu ia chegando aos 40 anos, quando, enfim, eu já tinha publicado poesia, já tinha publicado, né, antologia de contos, eu começava a escrever crônicas no site, e, e aí eu fiz um pensamento inverso, que era porque, em geral, os escritores só querem saber de romance, né? As editoras também querem, né, negócio isso é no mundo, né? Só que no Brasil não. O pessoal quer saber de romance. Inclusive, os escritores são sempre cobrados. E aí, o romance, quero romance. Mas eu fiz o contrário, né? Eu não quis estrear com o romance. Eu sempre achei essa hierarquia uma coisa um pouco boba. Eu acho que é muito mercadológica e a gente tem que fazer o que a gente está afim. Então, eu queria publicar poesia, depois eu fui publicar outras coisas, publiquei vários livros infantis e juvenis também, que é uma área que me deixa muito feliz. Eu adoro visitar a escola, lidar com criança, isso me deixa bastante realizado. Mas quando eu estava chegando agora perto dos 40 anos, houve teve o aniversário da cidade, e teve um projeto da prefeitura que encomendou um poema que falasse da cidade e das mudanças. Isso me fez pensar muito o que eu vou fazer sobre a cidade e as mudanças. Nesse período, eu falei que eu trabalhei no McDonald's, né, dos 15 aos 18 anos. Nesse período, eu descobri que estava tendo a obra do BRT, né, quem é daqui do Rio sabe, né, esses ônibus que andam na sua faixa exclusiva, e essa obra iria fazer com que demolissem o McDonald's. Na verdade, já tinham demolido o McDonald's onde eu trabalhei, para virar uma estação lá, uma passarela, né? Uma passarela da estação desse ônibus iria ocupar o lugar onde eu passei 3 anos da minha adolescência. Isso me deu uma sensação muito esquisita, porque aquele lugar que foi tão vivo na minha adolescência, onde eu passei por tanta coisa, de repente deixou de existir. E isso, claro, que esse estar no tempo, ser no espaço, não estar no espaço, são um prato cheio para a poesia. Então, foi onde eu mergulhei para fazer um poema. E aí eu fiz o poema chamado Elegia da Passarela. Elegia, né, é uma canção de tema triste. E aí publiquei nesse site lá que tinha esse projeto. Mas eu continuei com essa questão me encucando muito. E aí eu chegava aos 40 anos e algo me dizia que eu precisava revisitar essa adolescência, revisitar esse tempo. E aí, isso eu estou falando de 1991, era Collor, toda aquela ebulição
do Brasil, aquela sensação de que a gente tinha voltado para a redemocratização, a gente tinha se redemocratizado, e mas algo estava errado, e é como se o Brasil fosse um adolescente. E eu falei, pô, aí, eu vou escrever um romance de formação que trate simbolicamente desse país que precisa crescer sem estar pronto. E daí eu falei, bom, onde é que eu vou centrar essa história? Eu vou centrar essa história dentro de um universo que eu conheço. E aí eu falei, bom, eu tenho esse universo na palma da mão da memória, que é uma lanchonete. Então eu vou criar uma história que se passe dentro de uma lanchonete nessa era Collor, centrada num adolescente que tem que crescer sem estar pronto, mostrando esse Brasil que tentava crescer sem estar pronto. E assim nasceu o meu romance O Próximo da Fila, que eu acho que é o meu livro mais vendido na Record. Até ele foi adotado pelo PNLD, ele foi enviado para muitos alunos, muitas escolas do Brasil todo, e eu recebo isso. Ele foi lançado em 2015, mas até hoje eu recebo o tempo inteiro mensagens de professores e de alunos, de trabalhos que estão fazendo. Eu já visitei escolas aqui no Rio que trabalham o livro no ensino médio, e eu queria, inclusive, se vocês quiserem, até agora nas conversas, quem quiser falar um pouco mais sobre ele, perguntar, até se tiver professor que está trabalhando com esse livro também, fiquem à vontade da gente entrar um pouco mais nessa história. Mas foi para mim importante, até muito engraçado quando eu digo que essa hierarquia do romance quando saiu esse romance, foi aquele alvoroço, assim, como se agora você já tinha publicado, sei lá, uns 8, 9 livros, e assim, agora que o Henrique virou escritor de verdade porque publicou um romance. Existe ainda um mito em torno disso, mas mas para mim é mais um livro, claro, legal que seja, que o romance tenha essa característica, mas eu também não coloco ele num patamar, né? Por exemplo, o meu livro do ano passado foi um livro de poesia chamado Previsão para Ontem, que eu também curto muito, e não é melhor ou pior. Eu acho que livro é que nem filhos, você ama todos eles. Claro, você costuma ter aquele carinho especial pelo caçula, né? O último livro, você é igual caçulinha, mas você ama todos da mesma forma. Mas esse livro, que inclusive ele saiu na França, ele foi traduzido para o francês, chama O Suivant. Eu fiz até um circuito, né, pela França, até pegando a Bélgica para enfim, fazer lançamentos e palestras sobre esse livro. Foi muito bem, tem sido muito bem recebido. E uma coisa engraçada, opa, chegou uma pergunta aqui. Uma coisa engraçada é que eu achei que esse livro agradar as pessoas que foram adolescentes nos anos 90, e aí a grande surpresa é que ele vem dialogando com os jovens de hoje. Eu recebo muita mensagem em Instagram de alunos que se identificam, talvez porque essas questões dos jovens são as mesmas em qualquer época. Deixa eu ver aqui essa pergunta. Ana pergunta: como você se sente fazendo parte da formação de tantos jovens, pois muitos deles podem se identificar com o protagonista de O Próximo da Fila. Exatamente isso que eu estou falando, essa surpresa e aí eu acho que vem uma responsabilidade da gente como artista, que é a comunicação com pessoas que a gente não conhece, com quem a gente nunca falou. Então, a gente está dizendo algo para essas pessoas, e o que a gente vai dizer pode, às vezes, alterar a vida de uma pessoa. Já aconteceu de casos de uma coisa muito interessante, uma jovem mineira que leu esse livro
e ela mandou uma mensagem dizendo que a leitura desses contos despertou alguma coisa nela que fez ela tomar coragem de sair da cidade dela, lá no interior de Minas, e se mudou para São Paulo para iniciar uma vida nova na carreira na que ela sonhava. Enfim, essas coisas acontecem. Então, é uma situação muito bacana e de muito retorno. Tem um jovem chamado Diego, que é do interior de Goiás, que entrou em contato comigo porque a turma dele estava trabalhando sobre o livro. Ele pediu, né, como o pessoal pede, às vezes, para mandar um videozinho, dando um oi para a turma, para a professora, para a escola e tal. E olha que coisa, ele trabalha num supermercado. Então, a identificação dele com esse personagem foi total. E aí eu acho que tem outro aspecto que precisa ser discutido na nossa produção literária, e é isso eu também discuto com muita gente, com meus colegas. O Brasil precisa se ver na literatura também, né? A literatura em geral, e aí eu tenho total ciência de que eu sou parte de uma minoria que consegue furar determinados bloqueios e chegar no status de uma editora como a Record. A maioria dos escritores, né, principalmente das editoras maiores, são de uma classe média. Eu não digo uma classe alta, porque a classe alta, a classe alta, altíssima do Brasil, é muito burra, ela lê pouquíssimo. As nossas grandes elites são elites muito estúpidas. São elas, inclusive, que estão mantendo esse governo bosta aí. Mas essa classe média, que costuma ter acesso a boas escolas e acabam chegando nesse estado, enfim, uma classe mais privilegiada. Então, é preciso também que a gente escreva livros sobre o Brasil real. Então, muito do que eu escrevo, eu falo dessas situações, dessas pessoas que são os invisíveis sociais, né? Um atendente de lanchonete, e eu acho muito legal poder falar isso com alunos, com professores. Quando eu vou em escolas particulares, às vezes escolas mais ricas, assim e tal, eu gosto de cutucar aqueles alunos que às vezes estão crescendo num mundo de faz de conta, cercados de todos os privilégios. Mas, assim, é a pessoa que colhe o lixo na rua, o atendente da lanchonete, a pessoa que entrega o correio, o porteiro, a pessoa que limpa o prédio. São pessoas que muitas vezes são tratadas como se fossem invisíveis, né? Ele não tem um nome, ele não tem uma cara, ele é alguém que você, com quem você não dialoga, para quem você não olha direto no olho. Né? Teve há algum tempo uma campanha de uma escola do Rio Grande do Sul chamada Se Nada Der Certo, né? Uma escola de ricos, e os alunos tinham que ir vestidos com roupas que fossem de profissões que representassem o fracasso deles na vida, se nada der certo. E aí era roupa de gari, né, de lixeiro, roupa de atendente do McDonald's e essas coisas. E foi eu fiz um post, né, escrevi muito, muito, muito revoltado. É preciso que isso seja questionado, né, porque isso só aumenta a nossa desigualdade. E a gente olha para outros países, e isso claro, existe discriminação, existe isso em todos os lugares, mas aqui ela é exagerada, ela é demais. Por exemplo, a filha do Obama trabalhou, a filha do presidente dos Estados Unidos trabalhou como atendente num café. A gente chega na Europa, o pessoal é normal trabalhar numa lanchonete, trabalhar, estudar. Eu fui dar uma palestra lá em Lyon, na Universidade de Lyon, e um estudante da Universidade de Lyon era
estudante do McDonald's, atendente do McDonald's. Então, isso é normal, isso não é uma desonra. E é importante que as pessoas também não se sintam diminuídas por causa disso. Toda vez que eu vou ao McDonald's, até porque eu tenho filhos e tal, a gente compra lanche e tal, sempre que possível eu puxo algum assunto com aqueles adolescentes, e aí, claro, vem aquela coisa do no meu tempo, quando eu trabalhava e tal. E é importante, e às vezes rola um papo muito, quando não tem muito movimento, tal, rola um papo muito, muito interessante que é importante dizer para cada pessoa: você é especial, você está escrevendo o livro da sua vida. Né? Qualquer que seja a sua atuação, você é o autor do livro da sua vida, e, claro, a gente não controla tudo, mas a gente controla o que a gente sente, e o que deixam fazer, e o que a gente controla o que a nossa reação diante do que os outros tentam fazer com a gente no âmbito social. Tem uma pergunta aqui da Viviane: que mundo caduco é esse? O que caducou? Caduco tem dois sentidos: tem o sentido de velho, de idoso, e de algo que cai, né? É o sentido mais literal, que é cair. E isso, bom, a gente está num mundo muito louco, muito esquisito, muito bizarro. Quando a gente pensa que não dá para ficar mais esquisito, ele fica. É, a gente vem passando por absurdo atrás de absurdo, né? Só dando um passinho para trás, né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente estava bebendo água com coliformes fecais, né, gente? Aí a gente pergunta: o que falta acontecer? Aí, de repente, o que falta acontecer? Uma pandemia que fez com que a gente ficasse preso em casa, no mundo inteiro, algo que a gente nunca. É uma coisa de filme, de ficção, a gente ficar no mundo, todo mundo preso em casa, enquanto milhares de pessoas estão morrendo por dia. E, para piorar, a gente tem ainda um governo que debocha disso, não leva a sério, está preocupado com outras coisas. Isso tudo deixa a gente socialmente e pessoalmente muito, muito, muito abalado. Então, a gente está vivendo uma virada de chave no mundo que é muito. A gente não sabe quando vai parar. Ninguém tem certeza de nada. A gente está tentando sobreviver. Inclusive, se alguém perguntar: você está escrevendo? Muitos escritores têm, assim, as pessoas não estão escrevendo muita coisa. Eu fiz um poema esses dias, aí no sábado, por conta de dois poetas que faleceram em função do coronavírus, e eu sou colunista do Publish News também, um portal de notícias, lá eu escrevo para lá de vez em quando, mas não estou com nenhum projeto literário maior, até porque eu tenho trabalhado muito trabalho de home office. Hoje eu fiz um monte de reunião, estou cansadíssimo aqui, mas estou animado, porque falar de literatura é sempre muito bom. Mas talvez a gente precise reinventar o mundo, talvez a gente precise se reinventar. Eu acho que a ideia de voltar ao normal não é assim. Aquele normal não estava certo. Tem algo que está errado. Acho que todo mundo sente que tem algo errado com o mundo, tem algo que está estranho. A gente está sempre correndo. Eu mesmo vinha numa sequência de muito trabalho, de muita viagem, de um ritmo de produção, e o celular, WhatsApp, grupo, trabalho, acorda, trabalho, vai dormir, trabalho, e o mundo sendo degradado em vários sentidos. Enfim, isso tem algo que está errado, e talvez a gente tenha uma oportunidade agora em casa de encontrar formas de reinventar o mundo. E aí, daí o título dessa conversa de hoje. Talvez a literatura seja uma forma de a gente se entender um pouco mais e tentar reinventar o mundo. Por exemplo, quando a gente lê
A Peste, do Camus, por exemplo, ou o Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago, ou mesmo outras obras que, por exemplo, Vidas Secas, do Graciliano Ramos, né, um dos romances mais importantes do mundo, formas de a gente olhar para o mundo, repensar a nossa forma de ser, de estar. A poesia também nos ajuda muito a nos reinventar, a nos entender. Talvez a gente precise inventar esse tempo. Eu acho que eu vou até ler um poema. Não estava previsto, mas eu vou ler um poema. Tem uma pergunta da Joana. Você poderia dar dicas de leitura para jovens escritores? Ah, Joana, sim, jovens. Você diz jovens escritores ou escritores jovens, né? Porque tem as duas coisas. Jovens escritores são aqueles escritores que estão no início da sua carreira, né? Tendo lá qualquer idade. E escritores jovens são aqueles escritores que têm aí, né, são adolescentes, pós-adolescentes para cima. De todo modo, a dica que, assim, se você perguntar isso para cada escritor, ele vai dar uma resposta diferente. Mas a primeira dica que eu dou é não se afobe. O mundo faz com que esse mundo de redes sociais, né, de Facebook e tudo, parece consumir o tempo da gente e criar uma urgência que não é real. O tempo da literatura não é o tempo normal do mundo. O tempo da literatura é um outro tempo. Ele é o tempo da arte, ele é o tempo suspenso. Então, às vezes eu vejo escritores que estão muito ansiosos de não só publicar, mas quando publicam de ter um reconhecimento, de ganhar um prêmio, de ser famosos, ou sei lá, eu fico forçando situações nas redes sociais para chamar atenção para si mesmo. Então, a primeira coisa é assim, cuide do seu jardim, né, dos seus leitores. Eu acho que isso que é o mais importante de início. Em vez de, opa, eu preciso ser muito conhecido no mundo, né? E quando a gente publica, por exemplo, uma coisa no meio virtual, a gente pode ser lido pelo mundo inteiro, mas a gente também pode ser ignorado pelo mundo inteiro, que é o que muitas vezes acontece. Né? Aliás, é o que acontece. Você não é lido pelo mundo inteiro, você é ignorado, na verdade. Então, não vamos superdimensionar a ideia de uma facilidade em relação à literatura. Até porque nós vivemos num país em que a literatura é uma arte de elite, ela é uma arte que não é valorizada por muita gente, não é uma área que há um valor não só financeiro, né? Entre os escritores são os profissionais menos, que eu acho menos profissionalizados, assim, são menos organizados, né? Como classe. Então, é uma área muito difícil no geral, né? Como eu falei, eu levei 13 não, 17 anos. Sou ruim de conta, né? Por isso que eu escrevo, sou de humanas. Eu falei que queria ser escritor aos 13 anos e publiquei meu primeiro livro aos 30. Então foram 17 anos trabalhando, estudando, e é preciso também fazer isso, ler e se preparar muito. A literatura ela é intuição, mas ela é técnica também. Escrever um verso requer técnica, não é só empilhar palavras ali. Escrever texto infantil, né, que parece mais curto, também não é fácil, é preciso estudar. Então, eu sugiro sempre que estudem, leiam os manuais, né, os livros teóricos, leiam muita literatura, pesquise sobre o assunto que você sobre o que você quer escrever, até porque tem uma coisa da juventude, eu digo porque eu fui um jovem autor, né, na época da faculdade, eu aprendi a escrever o soneto e tal, e aí, nossa, eu sou gênio porque sei fazer um soneto. Não, você não é o gênio, vamos botar o pé no chão, vamos trabalhar, vamos
fazer as coisas no seu tempo e esperar os resultados virem. Porque acho que cada escritor tem o seu tempo, né? Tem o seu timing. Acho que, assim, como para mim foi meio demorado, para outros pode ser mais rápido, mas é uma coisa que a gente não tem muito controle. Mas é importante a gente não se afobar, até para não se frustrar, porque muita gente, às vezes, tem um potencial muito grande, e aí com 25 anos, assim, desiste da literatura porque não se tornou uma pessoa mega reconhecida. Eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente precisa, como eu disse, cuidar do nosso jardim, de fora e de dentro. Tem uma pergunta aqui. Glaucia pergunta: eu achei curioso o título dado ao bate-papo de hoje. Em que medida a literatura pode ser entendida como salvação para o mundo caduco de hoje? O que você entende por salvação, uma vez que o mundo caduco já está mais do que entendido? Fale um pouco sobre isso. Essa pergunta é bem provocativa, bem interessante. Eu vou voltar então um pouco para dizer como a literatura pode salvar a nossa existência física, mental, espiritual, existencial. Não falando de mim, falando de outros colegas. Quero falar aqui, por exemplo, do meu amigo Otávio César Júnior, conhecido como o Livreiro do Alemão. Ele mora aqui no Complexo do Alemão. Teve o primeiro contato com o livro dele, com o primeiro livro na vida dele, teve contato porque achou o livro no lixo. Ele cresceu, foi lendo mais coisas, criou um projeto de leitura, fez um livro chamado O Livreiro do Alemão, baseado nessa experiência, e ele rodou o mundo. Hoje ele é autor de vários livros, está aí circulando. Ele reinventou o seu mundo e o mundo de muita gente. Eu vou falar da Cooperifa de São Paulo, em que Sérgio Vaz, um poeta, reúne a cada terça-feira centenas de pessoas para falar poesia. Temos no Rio de Janeiro 130 saraus de poesia, vários deles, a maioria, composta por pessoas de periferia que se reúnem com o objetivo de falar poesia. A gente vai salvar o mundo reinventando a nossa existência pelo poder da palavra literária, pelo poder da arte, que tira o nosso peso e nos dá perspectiva. A literatura vem salvando muita gente, e eu acho que essa é uma ideia que a gente precisa aplicar. Ter livros em casa, estimular as pessoas a ler, pode ser uma grande salvação. E, se isso for aplicado, pode salvar o mundo. E aí lembro daquela frase muito conhecida do Mário Quintana. É do Mário Quintana? Eu acho que é. O livro não muda o mundo, o livro muda as pessoas, né? As pessoas é que mudam o mundo. Tem uma outra pergunta aqui, da Liana. Esse mundo caduco precisa necessariamente entrar nas escritas literárias do jeito que a percebemos na sua dureza? Sim, sim, a gente precisa. Aí tem uma questão que é própria da literatura, que e aí os escritores fazem isso a partir da sua técnica literária, que é meter a mão na ferida, né? Meter o dedo nas feridas, falar dessas questões que são muito nossas, mas que por meio dos recursos simbólicos da literatura ajudam muito a gente a repensar, né? As metáforas, as metonímias, todos os recursos literários, eles servem para que a gente repense essa dureza do mundo, né? A gente precisa, muitas vezes, na literatura, mostrar que a vida não é fácil, e porque
ela tem que ser mais fácil, mas para isso a gente precisa mostrar como ela é. A gente fechar os olhos para o mundo também, isso faz com que a gente se aliene, né? Do verbo de alienar, né? Que significa é, o outro, né? Você ser outro, não o que você deve ser. Tem mais uma pergunta aqui que eu acho que pulou. Deixa eu ver aqui. O que você acha do exercício de redação escolar? Que dicas você dá para professores para que os alunos se sintam estimulados e encorajados a escrever? Olha, foi acho que pergunta da Viviane, né? Viviane pergunta. Viviane, a redação escolar é um exercício importante de organização de pensamento, muito importante, porque ali você mostra que os alunos, você consegue fazer com que o aluno pense de forma organizada. O que acontece? A gente tem, principalmente essa geração mais nova, aí, né? Quem está na escola agora, nasceu dos anos 2000 para cá, eles nasceram imersos na escrita. Eles já dominam toda a linguagem de celular antes da linguagem normal, da linguagem convencional. Eles escrevem todos os dias, eles estão digitando o tempo inteiro, mas são pensamentos entrecortados, são ideias rápidas, são ideias abreviadas, e o pensamento, por exemplo, por isso que até muitas vezes eu vejo isso com muitos professores, a dificuldade de ensinar orações subordinadas, por exemplo. O que são as orações subordinadas? São para as orações mais longas, né? Que você tem várias relações entre as ideias e as pessoas, em geral, se comunicam com frases nominais, as frases curtas, pá, pá, pá. Então, é importante que o pensamento seja flexionado, seja exercitado como se fosse um músculo. E a redação é muito bom para isso, né? Pensar numa ideia que tenha introdução, desenvolvimento e conclusão que feche um ciclo. A questão do estímulo à escrita, dependendo da série, né, no fundamental até boa parte do médio, quando chega no final do ensino médio, já entra a coisa dos preparativos de Enem, enfim, que virou aquela coisa igual do vestibular, né, aquela coisa mais utilitária, né, para ter a redação, nota X. Mas, no geral, um estímulo vem por tratar de assuntos relevantes para eles, que eles consigam ter elementos. Então, se você passa uma redação sobre um assunto que não que o aluno nunca viu, nunca pensou, não foi apresentado, ele não refletiu sobre aquilo, ele vai no máximo tentar enrolar para tirar alguma nota. E aí volta aquela coisa, né? E aí até se vocês quiserem, eu quero falar um pouco sobre o ensino de literatura, acho que eu vou entrar um pouco nessa, a gente tem mais algum tempo, mas não é o caminho legal. Se você estimular os alunos fazendo com que eles escrevam, e aí eu digo até uma redação de ficção, né? Por exemplo, uma história, né? Uma narrativa, fazendo com que os alunos entendam que a escrita é um exercício de liberdade, o exercício da liberdade de criação, e não um castigo, né? O problema do ensino é que como fazer com que, é uma pergunta para a qual eu não tenho resposta, como fazer com que os alunos entendam que eles estão, por exemplo, lendo um livro na escola e não para passar de ano, mas porque essa prática de leitura precisa ser repetida normalmente ao longo da vida. Isso é muito difícil, muito complicado, porque, no geral, o ensino de literatura no Brasil é péssimo. Péssimo, péssimo mesmo. Claro, há muitas exceções, né? É muito bacana quem trabalha com projetos de leitura mais atualizados, quem considera as potencialidades do aluno, quem estimula a criatividade, mas eu acho que, pelo que eu tenho até acompanhado,
A maioria não segue o caminho assim. É claro, não dá para a gente dizer que a culpa disso é do professor, que está sempre correndo. Aliás, professoras, é preciso um parêntese, se tiver professoras assistindo, professoras, vocês que são mulheres, mães de professoras, estão agora carregando, né, o mundo nas costas, fazendo 1 milhão de atividades, né, multitarefa. Quero deixar aqui toda a minha solidariedade, e até estimular até que se questione esse modelo, né, da mulher ter que fazer tudo em casa, a mulher tudo, a mulher tudo, a mulher tudo, a mulher, o homem fica paradão assim. Não, isso está errado, e isso é reinventar o mundo, é questionar esse machismo no qual a gente vive, em que a gente foi criado. Isso é uma hora também para questionar. Mas qual é a questão do ensino de literatura? A gente lembra quando a gente estudou, né, e era esquisito. A gente chega lá na escola, começa em determinado momento, a estudar barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, modernismo, modernismo primeira fase, modernismo segunda fase, às vezes geração de 45, tropicalismo, e acabou a literatura. Pronto, esse é muitas vezes o currículo de ensino de literatura nas escolas, baseado nos seus clássicos, que são muitas vezes enfiados goela abaixo de alunos que tomam terror, que ficam traumatizados com a literatura, né? E às vezes aquelas coisas assim, o que o autor quis dizer com blá blá blá. A pior pergunta que se pode, assim, professores, não façam essa pergunta para os seus alunos, assim, a pior pergunta que se pode fazer para o aluno, o que o autor quis dizer. Não interessa o que o autor quis dizer, o que importa é o que o autor disse. E essa que deve ser a pergunta, né? O que esse texto te diz? Essa que deve ser a pergunta. Se não diz nada, vamos debulhar, vamos debater em círculo, às vezes diz mais para um e o outro vai reler. Isso precisa ser trabalhado do particular para o geral, e não o contrário. Quando se tenta empurrar um clássico goela abaixo, um Camões, para uma criança de 10 anos, ela não vai tomar nenhum gosto pela leitura. E talvez esse seja um dos motivos que a gente tem tão pouco gosto pela literatura quando as pessoas ficam adultas. Elas não querem mais saber daquilo, elas ficaram traumatizadas. A não ser que seja uma coisa muito leve. Não à toa que também a gente pega os livros mais vendidos nesses últimos anos, só livro de autoajuda, coisas que deem receitas fáceis para a vida. As pessoas estão saturadas, querem uma receita, querem algo que resolva a vida rapidamente. A vida não vai ser resolvida rapidamente. A vida é cada vez mais complexa, a gente precisa entender essa complexidade para sair dela. Então, não são livros de paliativo que vão resolver. Mas a gente, né, pega na década de 80, por exemplo, os livros mais vendidos eram romances, eram Jorge Amado, era Humberto Eco, Milan Kundera, e agora, recentemente, Seja Foda, Arte de Foda-se, não sei o que lá. Isso mostra que também a sociedade, em termos de conceito de leitura, caminhou para algum lugar esquisito, que não é o da observação da vida pelas suas representações simbólicas da palavra. Então, é importante também que a gente cumpra o nosso papel de estimular as pessoas para lerem literatura na vida, e não só para passar de ano, para ganhar uma nota, porque é aquilo, aquela decoreba passou, acabou, nunca mais quero saber disso, não quero mais saber. Quando eu tiver enfim, a possibilidade de não perder meu tempo lendo, eu não quero mais fazer isso. Então, é importante também e aí nisso eu fico muito agradecido pelo fato de ter um livro meu sendo trabalhado nas escolas. Eu acho que trabalhar com literatura contemporânea, que diga coisas para os alunos, enfim, da existência deles, ou que transportem eles de forma
de forma prazerosa para determinado lugar. Isso é importante. Claro que o acesso aos clássicos é um direito, eles têm, têm que ter direito, eles têm direito ao conhecimento dos nossos clássicos, mas eles não podem ser a única fonte de literatura, e principalmente ensinada, às vezes, da forma como é ensinada na faculdade. Na faculdade tem um nível que exige um pouco mais. Para um menino, uma menina de 13 anos, você não pode esperar que eles apontem aspectos muito complexos daquela obra, né, como se eles fossem também estudantes específicos de letras. Não é por aí. Eu acho que a gente vai caminhando, são 20 horas, a gente vai caminhando para o nosso finalmente. Se alguém tiver mais alguma pergunta, fale agora ou me mande nas minhas redes sociais, né? Cale-se para sempre não, né? Eu estou na internet, estou no Instagram, estou no Facebook, Twitter, tenho todas as redes sociais, né? E quem quiser manter contato comigo por lá, para mim é sempre um prazer. Deixa eu ver aqui, não apareceu, não sei se apareceu. Opa, tem pergunta sim. Luciana pergunta: olha, é, nossa, eu não desci a barrinha, olha, faltou responder a pergunta da Luciana, é porque eu não desci a barrinha e não vi. Tem mais 3 perguntas. Gente, cadê? Olha, tá, vou responder sim, gente, tá, eu vou ficar mais um pouco, até porque eu não tenho para onde ir, não, eu tô que nem vocês aí, eu não vou para lugar nenhum, não. Tá, Luciana pergunta, como atingir aqueles que não possuem acesso aos livros em tempos de quarentena? Muitos ainda não possuem acesso à internet, e escolas e as bibliotecas estão fechadas. Isso é um grande desafio, é preciso ter muita criatividade para resolver essa questão. Aí eu acho que é uma campanha do empréstimo daqueles que moram do lado, embora também, assim, sinceramente, eu não tenho resposta para isso, porque você não pode nem pegar livro emprestado com seu vizinho, porque pode contaminar. A pessoa que não tem casa não tem acesso à internet, até porque pela internet você tem alguns conteúdos online, algumas editoras estão disponibilizando livros online gratuitamente, isso facilita. Aí eu acho que, assim, quem tem acesso, de repente, ajuda quem não tem, pode ser um caminho. Mas, infelizmente, nesse período agora não há uma solução. Eu acho que o poder público deveria pensar numa forma, até porque quando eles agora impuseram, né, o EAD como a única prática, também provavelmente deve estar havendo uma perda muito grande para essas famílias que não têm internet, ou que têm um plano muito limitado de celular, que não podem acompanhar todo o conteúdo que está sendo ministrado. Realmente é uma perda. E assim, tem algumas bibliotecas que eu sei que estão fazendo empréstimo nas casas das pessoas, mas são projetos isolados, que eu li sobre isso até um dia. Mas uma resposta geral para isso, infelizmente, eu não tenho agora. Eu teria que pensar um pouco e pesquisar. Se depois o Luciana quiser perguntar isso pelas redes sociais, eu posso dar uma pesquisada e te respondo por lá, porque agora não tem uma resposta para isso, não. Mas eu acho que assim, a gente pode encontrar um jeito, porque assim, usando a criatividade, a gente sempre dá um jeito. Mais uma pergunta aqui, pode mais seguir mais um pouco, tá ótimo. Obrigado. Tem mais 3 perguntinhas. Falta responder a pergunta da Luciana, já fiz. Nivalda pergunta: sou professora de literatura, meu sonho é poder trabalhar literatura fora da casinha, mas há um currículo a ser seguido, como você disse. Pois é, aí, Nivalda, esse currículo justamente é nessa tecla que eu bato, porque
eu me formei em 1999, já tem 20 anos. E há 20 anos que eu ouço em seminários, colóquios, simpósios, congressos, etc, etc, etc. Todo mundo da área, todo mundo dizendo, é preciso mudar o currículo de literatura. Mas ninguém muda. Ninguém muda. O currículo permanece aquele mesmo sendo ministrado dessa forma pelas escolas, enfim, as escolas literárias, nessa decoreba, e não chega nos dias de hoje. Mas a gente sabe que é possível, dentro desse currículo, ler outras coisas que também dialoguem com ele. Por exemplo, já teve gente dizendo que o meu livro dialoga, por exemplo, com o Ateneu, né, do Raul Pompeia, né, aquele que é um romance de formação também, que mostra, né, um jovem numa escola no início do século. Então, é possível fazer esse tipo de coisa. Por exemplo, trabalhem com rap. Se vocês repararem, com batalha de rima, como os jovens gostam de trabalhar com poesia falada. Muitas vezes, se você reparar nas suas escolas, no recreio, eles estão fazendo batalha de rima, eles estão fazendo poesia. Isso precisa ser levado para a sala de aula, precisa ser trabalhado. A gente tem uma tradição da literatura oral muito rica no Brasil, né? Seja enfim, hoje o slam, né? Aquela batalha de poesia que está muito em voga, né? Os saraus, seja nos nossos cancioneiros também, né? Na literatura de cordel, nos repentistas. Então, existe uma tradição oral muito rica no Brasil que ela é pouco explorada nas escolas, né? Também a gente acaba se voltando muito para esses clássicos, né? No livro convencional, impresso, e a literatura ela não depende do livro. A literatura pode estar no livro, mas a literatura ela é é uma arte que tem um sentido um pouco maior, e dentre as suas formas orais, ela precisa também ser trabalhada. Então, Nivalda, olha, saia da casinha, né? Vamos burlar esse currículo, né? Expandindo ele, né? Não deixando de cumprir, mas colocando em diálogo com outras coisas que façam também sentido para os alunos. Eu acho que vai ser bem interessante. A Nivalda é a última. Ah, tá bom. Então, olha, eu vou encerrar agradecendo muito a vocês por esse papo. Espero que vocês tenham curtido. Esse vídeo parece que vai ficar gravado, depois quem quiser assistir, repassar também, né, lá pela Quarentena Literária, pelas redes lá da Record. Eu vou encerrar lendo o poema que deu origem ao livro O Próximo da Fila. Então, como eu disse, eu fiz um poema. Essa aqui, inclusive, é a edição de colecionador, que é de cabeça para baixo. Ó. A cada milhares, um sai de cabeça para baixo. Esse aqui é essa edição de colecionador. Então, vai parecer que o livro está de cabeça para baixo, mas na verdade é aquela edição, igual selo. Vou falar o poema e a gente se despede. Elegia da Passarela. Logo que fiz 15 anos, meu irmão 16, conseguimos trabalhar no McDonald's. Ai, que felicidade a carteira assinada! Ai, que beleza ter um uniforme militar antes da hora. Do frio por quente, descarrega e corta batata, suor pingando na carne, gordura, sal, luzes piscando, atende o próximo, mata a fila, cataguimba, pensa que é quem? E esfregão se passa em formato de 8, símbolo do infinito andando para trás. E era rap secreto para trollar o gerente, e era a festinha do sábado, os passinhos ensaiados com feijão, a poesia lida com Hélio, as gêmeas sábias Ana e Maria, o Gil, então Magricela, a Alícia ria de tudo, o Oliveira, que apelidei de perigoso, todos queriam ficar com a Rosinha e acabavam no Super Nintendo. E teve aquela vez, atrasado o pagamento,
greve no turno da tarde, paramos o McDonald's para ver Robocop 2. E atendemos o próximo da fila, na adolescência colesteróica. Hoje o ônibus expresso demoliu o M gigante, aquele golem invencível. No lugar, uma passarela. De lá de cima, avistamos a nossa via exclusiva, saindo ali da taquara. É o nosso bonde até não sei onde, nos espalhamos por toda a cidade. Ela cresceu tanto, nós não. Permanecemos circunflexos, imutáveis. A cidade é a próxima da fila. Ela passa que o tempo corre, pequeno feito gergelim. Obrigado, gente. Vamos salvar o mundo pela literatura. Um grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau.